Meus amados irmãos, irmãs, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos na presença de Deus nesta hora para iniciarmos o nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Neste momento, quero convidá-lo a todos para que possamos orar, dando início ao trabalho do Senhor nesta noite. Quantos precisam de oração, peçam a Deus que nesta hora possa ouvir as orações e responder os seus pedidos. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Ó Deus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade, Pai, que tu nos dá de estarmos nesta noite na tua presença, ó Deus, através desta live, levando ao teu povo, Deus, a tua palavra. Pedimos, Pai, que todos estejam atentos, ouvindo e participando, Deus, para a glória do teu santo nome. Que a tua palavra, Deus, encontre guarida no coração de todos os teus filhos, de todos aqueles que estão a nos ouvir nesta hora. Portanto, toma o primeiro lugar, dirige esse culto. Nós te pedimos, te agradecemos em nome e por amor de Jesus, o teu Filho. Amém. Amados, nós vamos agora convidar a irmã Laiana para louvar o Senhor com os hinos congregacionais. Todos cantando nesta hora, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 304, que tem por título A Face Adorada de Jesus. Encontrem aí nas vossas harpas o hino 304 da nossa harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me a desgrandou, mas Jesus tinha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a veia amada do céu estarei, na mansão dourada e luz vou cantar. A Jesus, minha luz, ele quis salvar. Pode a noite escurecer, no sempre Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, nós quis triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a veia amada no céu estarei, na mansão dourada e luz vou cantar. A Jesus, minha luz, ele quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Se assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a veia amada do céu estarei, na mansão dourada e luz vou cantar.
vem pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar juntos a face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, ele quis salvar. Glória a Deus. Nós temos também o hino de número 46 da nossa harpa cristã. Localizem aí nas nossas harpas. Hino de número 46, que tem por título Um Pendão Real. aleluia. Um pendão real, Os entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus leais E ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Então temos o hino de número 8 da nossa harpa cristã, que tem por título Cristo, o fiel amigo. aleluia. Encontrem nas vossas harpas Cristo, o fiel amigo, número 8. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia,
Deus Santo sempre vela. Ele só, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há com Brasil. Dele só, a sua glória se há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nós temos um firme guia. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aleluia. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19 e o versículo de número 26, que diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Gostaria de convidar a todos a fechar os seus olhos. Estaremos fazendo mais uma oração e pedindo a graça de Deus, pedindo que Ele ilumine a nossa mente, que Ele abençoe a todos quantos estão conectados nesta hora, para que o Espírito Santo possa encher-vos de gozo, de alegria e leve-os a cada momento a confiar no Senhor. Neste momento de pandemia, nós precisamos, na verdade, estarmos conectados com o Senhor em oração e também através da leitura da sua palavra. Portanto, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, mais uma vez, Deus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia, porque tu és bom, porque tu és misericordioso, tu és bendigno para conosco, Pai. Quero pedir a ti, Senhor, que nesta hora tu esteja abençoando, meu Deus, toda a tua igreja, abençoando a todos quantos estão carentes, necessitados da tua ajuda. Pedimos, Pai, que tu abençoe a nossa nação, as nossas autoridades, o nosso presidente da República, que tu, ó Pai, possa sustentá-lo nas tuas mãos e guiar, meu Deus, a sua mente, para que ele possa, juntamente com a sua equipe, tomar decisões que venham assim, ó Senhor, solucionar os problemas que a nossa nação está enfrentando. Portanto, Pai, tome este culto nesta hora, pois nós apresentamos a Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Amados irmãos, nesta noite já temos lido a palavra de Deus e eu quero falar sobre o Deus do impossível, o Deus que opera milagre, o Deus que opera maravilha. Nós entendemos que servimos a este Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Deus, tu não está ouvindo, não, meu filho. Nós lemos em Mateus capítulo
de número 19, versículo 26, que diz Jesus aos seus discípulos: aos homens é isto impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Portanto, queremos falar sobre o Deus que opera maravilha, ou Deus do impossível. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós, quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos em diversas partes das Escrituras Deus se fazendo presente, operando coisas tremendas e maravilhosas. Encontramos na Bíblia muitas ocasiões em que pessoas estavam, na verdade, enfrentando problemas difíceis, mas quando foram colocados diante de Deus, o Senhor agiu poderosamente e fez aquilo que o homem não podia fazer. Por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 8, encontramos ali uma situação muito difícil, pois havia um paralítico que a Bíblia chama ou determina como o paralítico de Cafarnaum, e a Bíblia diz que Jesus havia chegado e estava em casa, tinha vindo ele da região de Gadara, da cidade de Gadara, e estava em casa, certamente para descansar, e quando de repente souberam que Jesus estava ali, e muitos afluíram para estar com ele, para ouvir a sua palavra. E a multidão que afluiu era tamanha, que mesmo pelas portas não se podiam entrar. Quando de repente diz a Bíblia que uns homens, ou 4 homens, levaram um paralítico, que era paralítico há muito tempo, e tentaram colocá-lo diante de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles não puderam, porque a multidão era grande, pelas portas não davam para entrar. Mesmo assim, amados irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que aqueles homens eles não desistiram. Eles acreditavam que se pudesse colocar aquele homem diante de Jesus, ou na presença de Jesus, Jesus certamente poderia curar a enfermidade daquele homem, poderia realmente resolver o problema da sua paralisia. E o que é que eles fizeram? Estrategicamente, eles subiram ao telhado da casa, abriram uma ruptura e por umas cordas desceram a cama em que jazia o paralítico e colocaram diante de Jesus. E quando Jesus viu aquela situação, e vendo a situação do paralítico, e vendo a fé daqueles que o transportaram e que o colocaram diante dele, disse ao paralítico: homem, perdoado são os teus pecados. Naquele momento, meus amados irmãos, meus prezados ouvintes que ouvem a palavra de Deus, diz que estavam ali escribas e doutores da lei, estavam ali muitos religiosos. E quando ouviram Jesus falar ao paralítico: perdoado estão os teus pecados, eles começaram a murmurar, começaram a inquirir entre si e diziam a eles: este homem diz blasfêmia. Quem é que pode, pois, perdoar pecado, senão um só, que é Deus? E Jesus, conhecendo os seus corações e vendo a murmuração, mesmo que fizesse apenas do coração, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado estão os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, era muito mais fácil Jesus dizer: perdoado estão os teus pecados. Mas, para provar que ele era o Filho de Deus, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta e anda. E a Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo instante, o paralítico se levantou na presença de todos, e todos glorificaram o nome de Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E a multidão, vendo realmente o paralítico se levantar e realmente comprovar que ele estava curado, eles deram glória ao nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, este é o Deus que nós servimos, é o Deus que opera milagre, é o Deus que opera maravilha, é o Deus que tem todo o poder
para fazer tudo segundo a sua vontade, porque Ele é o Deus eterno. Este é o Deus que nós servimos, Jesus de Nazaré, aquele que morreu, mas que ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Também, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 23, nós encontramos também ali um grande testemunho. Ou encontramos ali Jesus realizando 2 milagres maravilhosos. A Bíblia diz no texto em que citei, que quando Jesus chegou na cidade, atravessando o lago para o outro, diz que quando ele chegou ali, imediatamente correu ao seu encontro um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrou aos seus pés, rogando-lhe que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de quase 12 anos, estava moribunda, quase à morte. E a Bíblia diz que Jesus seguiu com ele, e com ele a grande multidão, os seus discípulos e todos aqueles que o acompanhavam. Então Jesus se dirigiu em direção à casa de Jairo, e quando Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo, então ele foi interrompido. De repente a Bíblia diz que uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ou seja, de uma hemorragia, ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que ele vinha fazendo, dos feitos miraculosos que ele estava realizando. Diz a Bíblia que ela pensou consigo e disse: se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. E de repente, a Bíblia diz que Jesus estava indo com Jairo, a multidão, para a sua casa, e aquela mulher então viu diante dela talvez a única oportunidade. Talvez fosse essa a única oportunidade que ela tinha de tocar nas vestes de Jesus. E eu posso imaginar, meus irmãos, alguma dificuldade que aquela mulher ela teve para tocar em Jesus. Primeiro, é que ela estava há 12 anos com aquela hemorragia, ou seja, o fluxo de sangue que não estancava durante 12 anos. Ela estava, certamente, debilitada fisicamente. Ela estava cadavérica, pois ela perdia sangue durante 12 anos. Mas isso não foi suficiente para tirar dela o desejo, ou assim, a ansiedade de tocar em Jesus. Uma outra situação difícil que eu vejo que ela enfrentou foi a questão da multidão. Pois vejam que a Bíblia diz que Jesus seguia com Jairo, com os seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Então não era fácil para ela tocar em Jesus. Mas mesmo assim, ela pôs a sua fé em ação. Aleluia. É nesta forma, meu irmão, que nesta noite, você que está passando por uma luta, você que está passando por um problema, eu não sei se de ordem física, se de ordem social, se de ordem econômica, ou quem sabe emocional, ou mesmo de enfermidade. Eu quero lhe dizer que nesta noite, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus do impossível, Ele está conosco, e nesta noite Ele pode e Ele quer realmente resolver o teu problema. Nesta noite Ele pode fazer um milagre na sua vida. Veja, a Bíblia diz que aquela mulher, diante dessa dificuldade, primeiro, que ela estava debilitada fisicamente. Segundo, a multidão era grande. Uma outra situação difícil que impossibilitava ela tocar em Cristo é que ela estava como que uma pessoa leprosa, ela não podia viver no meio da sociedade. Mas isso também não foi suficiente. Ela então disse: eu vou agarrar, essa pode ser a minha última oportunidade, eu não vou perder a oportunidade de tocar em Jesus, porque vejo que se eu tocar nele, certamente eu ficarei curada. E a Bíblia diz que ela foi entre a multidão. Eu posso ver aquela mulher, amados irmãos, talvez se cotovelando, no meio da multidão, até se aproximar de Jesus. Ela não precisou se identificar, ela não precisou dizer: Jesus, eu estou com 12 anos que estou sofrendo, como disse Jairo acerca da sua filha. Não, a Bíblia diz que ela foi por trás, no meio da multidão,
por trás tocou no manto de Jesus. Que nesta noite, aleluia, você, meu irmão, que está precisando de um milagre, toque em Cristo pela fé nesta noite. Você, meu amigo, que está precisando da resolução de um problema, nesta noite, vá até a presença de Jesus, aleluia, e Ele vai resolver o teu problema. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que ela tocou na orla do vestido de Jesus. Imediatamente, aleluia, imediatamente o fluxo de sangue estancou. E a Bíblia diz que então Jesus, olhando para a multidão, parou Jesus e olhando para a multidão em redor, para ver o que fizera, se bem que ele sabia quem havia tocado nele, ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. Quem tocou nas minhas vestes? E de repente houve um silêncio. E ninguém se atreveu a dizer coisa alguma. E de repente um dos seus discípulos: Senhor, a multidão é grande, a multidão te oprime, te aperta. E tu pergunta: quem é que me tocou? E Jesus disse: olha, não foi um toque ocasional, não foi um toque qualquer. Alguém me tocou certamente porque estava precisando de um milagre. Alguém tocou-me, realmente porque sabe que esta poderia ser a sua última oportunidade. E a Bíblia diz que Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, amados, que naquele momento, aquela mulher se aproximou de Jesus e se prostrou trêmula diante dele e contou-lhe toda a verdade. Disse: Senhor, foi eu quem toquei as tuas vestes. Há 12 anos eu venho padecendo desta enfermidade. Eu já procurei a muitos médicos, já gastei todos os meus bens, já fiz tudo possível, mas nenhum deles pôde curar a minha enfermidade, ou a enfermidade que vinha me assolando. E eu ouvi falar dos teus feitos miraculosos, eu ouvi falar dos milagres que tu vinha realizando, e eu propus no meu coração e disse comigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Foi eu quem te toquei. E Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Vemos aqui, amados irmãos, o Deus do impossível, o Deus que faz maravilha, socorrendo aquela pobre mulher que há 12 anos sofria, aleluia, de uma hemorragia. Agora ela estava liberta, ela agora alcançou o favor do Senhor, ela alcançou o milagre de Deus, aleluia. Quem sabe nesta noite você está sofrendo, quem sabe nesta noite você está padecendo. Quem sabe você, minha mãe, meu pai, você está dizendo: não há mais jeito para o meu filho, que é envolvido com a droga, a minha filha que realmente se envolveu com a prostituição, não há mais jeito. Eu quero lhe dizer que nesta noite, aleluia, o Deus do impossível, o Deus que opera milagre, o Deus que faz maravilha, Ele está, aleluia, presente. Clame a Ele, busque a Ele, aleluia, peça, aleluia, sua ajuda. E Ele está pronto para lhe socorrer. Ele está pronto para realizar o milagre na sua vida e solucionar o seu problema. Quem sabe você está desempregado, aleluia, e pensando como fazer para manter a sua casa. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, continue crendo, continue tendo fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus que faz milagre, no Deus que opera maravilha. Ele está pronto a ouvir a sua voz, a ouvir o seu clamor e estender a sua mão e lhe abençoar para a glória e louvor do seu santo e maravilhoso nome. Aleluia. E agora diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus, terminando de dizer àquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Ele agora então saía, e Jairo, preocupado com o momento em que a sua filha estava passando, e de repente chega alguém e diz para Jairo: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. É como se alguém tivesse trazido a notícia: olha, não há mais jeito, não precisa mais incomodar ao mestre, a tua filha realmente morreu, não há mais solução. O
povo já estão lá planteando, chorando, a sua filha já está morta. Na verdade, meus amados irmãos, aleluia, meus prezados amigos, realmente o nosso Deus é bom e é maravilhoso. A filha de Jairo realmente havia falecido, tinha morrido, o espírito de vida havia saído do seu corpo, mas Jesus disse a ele: não tema, crê somente e será salva. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que então Jesus vai com Jairo, e com ele aquela multidão o acompanhava. E quando chegaram na casa de Jairo, a multidão planteava, a multidão chorava, porque a menina havia morrido. E Jesus chegou e mandou que não deixasse entrar ninguém senão ele, e alguns que com ele vinham dos seus discípulos, e disse: não se preocupe, a menina não morreu, mas dorme. A Bíblia diz que alguém zombavam, criticavam, porque na verdade eles haviam auferido que aquela menina havia morrido, que o espírito de vida já não estava mais naquele corpo, mas agora chegava ali o Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera milagre, o Deus do impossível, chegara na casa de Jairo para dar solução àquele problema, para dar vida àquela menina que na verdade havia falecido. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus entrou, aleluia, e então levaram ele aonde estava a menina. A menina estava posta sobre a mesa, estava morta, realmente, aleluia. Mas quando o Senhor chegou, ali chegou a vida, porque Ele é a própria vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, irmão, adore, nesta noite glorifique, nesta noite exalte a Ele, porque Ele está presente para fazer milagres, para fazer maravilha na sua vida e para realizar coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então Jesus foi onde estava a menina, e quando chegou, pegou nela, certamente conferiu que a morte havia realmente estado ali, que o espírito havia saído daquele corpo, aleluia. Mas Jesus disse: talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, aleluia, levanta. Aleluia, a vida voltou àquela criança, a vida voltou àquela menina, e ela então se sentou, aleluia, e ele disse: dá-lhe de comer. Oh, amados irmãos, que alegria, aleluia, naquela casa. Eu posso imaginar Jairo saltitando de alegria, glorificando a Deus, exaltando a Deus, aleluia, pelo milagre acontecido na sua casa, porque a sua filha que estava morta, aleluia, agora voltava a viver, porque chegava ali o Deus do impossível, aquilo que os médicos não poderia fazer, aquilo que o próprio Jairo, que era rico, que era chefe da sinagoga, não podia fazer. Mas chegou ali Jesus, o Filho de Deus, o Deus do impossível, o Deus que opera milagre, o Deus que opera maravilha, o Deus do impossível chegou, e então ele deu a vida àquela menina, trazendo alegria àquela casa para a glória de Deus. E agora todos, ouvindo e vendo a menina com vida, davam glória, exaltavam, glorificavam e magnificavam o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, o Deus do impossível, é Jesus de Nazaré, é a Ele, meus amados irmãos, que nós adoramos, é a Ele que nós exaltamos, é a Ele que nós glorificamos, porque na verdade Ele é maravilhoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível, e Ele está entre nós nesta noite para fazer coisas grandes e maravilhosas. Aleluia. Eu quero citar, meus irmãos, alguns milagres que eu também já presenciei. Aleluia. Quando era pastor da congregação do Monte Castelo, nos anos de 2000, nós fizemos uma cruzada evangelística naquele bairro. E naquela noite preguei sobre o Deus poderoso que operava milagre. E quando no final daquele culto,
uma senhora trouxe uma criança de aproximadamente 10 a 11 anos em que era surdo. E naquela oportunidade em que eu havia pregado sobre o poder de Deus, sobre o Deus que fazia maravilhas e milagres, aleluia, eu impus as mãos sobre aquela criança e orei em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu decretei a cura daquela criança e autorizei que ele pudesse ouvir, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, estava conosco naquela noite. E quando eu orava, de repente, aquele menino começou a falar, e começou a se alegrar, e a sua mãe falava com ele, e ele respondia, e ela dizia, o meu filho foi curado, o milagre aconteceu, o meu filho era surdo, mas agora está ouvindo, aleluia, este é o Deus do impossível, este é o Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. Também lembro-me que quando éramos pastor da congregação da Ilhotas, um dia estávamos ali e havia um irmão ali da cidade de Vitorino Freire, por nome Faustino, e ele estava naqueles dias em Teresina com a sua esposa em tratamento. O médico havia diagnosticado um câncer e havia aberto aquela mulher, fecharam porque havia uma metástase, havia caroço em toda parte do seu útero, e eles então fecharam e mandaram que o seu esposo levasse de volta para que ela pudesse morrer em casa. E, amados irmãos, naquela noite que nós pregávamos, lembro-me como se fosse hoje, era um culto de Santa Ceia, mas eu pregava com a graça de Deus, na autoridade, no poder do nome do Senhor, e no final eu convidei as pessoas que viessem à frente, pois eu queria orar, porque estava sentindo a direção de Deus, que naquela noite o Senhor estava ali conosco, e Ele que queria curar pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E naquela oportunidade, aquele homem veio com a sua mulher, trazendo quase que arrastando aquela mulher, e colocou ali diante do altar, diante do púlpito, e eu pedi à igreja que ficássemos de pé. Nós oramos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor e pedimos por aquela mulher, aleluia. E ela voltou para o banco após a oração e depois foi para a sua casa. Anos depois, amados irmãos, eu fui surpreendido quando fui um trabalho na cidade de Bacabal, e quando eu estava lá, aleluia, aquele homem veio falar comigo, disse, você está lembrado de mim? Eu olhei para ele e não lembrava o nome, achava que já havia visto alguma vez, mas não lembrava. Ele disse, eu sou o irmão Faustino, que um dia fui a Teresina com a minha esposa doente, e fui a Ilhota participar de um culto, e daquele dia, meu irmão, eu estava desesperado. O médico havia diagnosticado a minha esposa, disse que ela estava com câncer, abriu, mas não pôde fazer a cirurgia, mandou que eu trouxesse para morrer em casa. Mas naquela noite, aleluia, era um culto de ceia, e eu fui ao culto, aleluia, e na verdade, no final, o irmão pregou e orou, a minha esposa foi levada à frente, e quando nós voltamos, eu trouxe para Vitorino Freire, pensando que ela morreria, mas já faz alguns anos, meu irmão, hoje eu sou pastor, estamos no campo trabalhando e glorificando a Deus. Meus amados irmãos, este é o Deus do impossível, este é o Deus que opera milagre, é o Deus que opera maravilha, e eu quero lhe dizer nesta noite, meu prezado irmão, meu amigo que está nos ouvindo, este mesmo Deus que curou aquela criança de surdez, este mesmo Deus que curou a esposa do irmão Faustino, Ele está presente, Ele está entre nós nesta noite. É este Deus que nós anunciamos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para concluir, amados, eu quero ainda falar sobre a narrativa do capítulo 7 do livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Versículo 11 ao versículo 17, narra o evangelista Lucas que uma certa feita na cidade de Naim, uma viúva pobre, mãe de um único filho, agora viu seu filho morrer. E depois de velar o corpo do seu filho, diz que uma multidão o levava para o cemitério. Estava indo ou saindo aquela multidão, levando a esperança
ou a única esperança daquela mulher. Pois veja que ele era filho único, ele era o arrimo da casa. E agora ela estava com aquela multidão conduzindo o seu filho para ser sepultado. Eu acredito que a multidão planteava, como era costume da época, e levavam aquele jovem no caixão para sepultar. E a Bíblia diz, amados irmãos, prezados ouvintes, que naquele momento em que a multidão saía da cidade, conduzindo o caixão com o jovem posto dentro dele, a multidão acompanhava sua mãe, chorava descontroladamente porque estava levando o seu único filho para ser sepultado. Quando de repente a Bíblia diz que vinha uma outra multidão, não chorando, não planteando, mas essa multidão vinha jubilosa, porque vinham com o Filho de Deus, porque vinham com aquele que tem todo o poder. Ele é o Deus do impossível. E a Bíblia diz, amados, que quando as multidões se cruzaram, Jesus vendo o povo planteando e chorando, e vendo a mãe que chorava descontroladamente, disse, não chores, não chores. Eu imagino, meus amados irmãos, que para alguns isso era um paradoxo. Jesus dizer àquela mãe que estava indo com a multidão para sepultar o seu único filho, e agora ouvir alguém dizer, não chores, não choreis. Mas ali estava, na verdade, o Filho de Deus, o Deus do impossível, porque Jesus é Deus. E ele estava ali e disse, não chore, porque ele estava ali para dar vida àquele que havia morrido. E quando, de repente, Jesus manda que parem, pediu que colocassem o caixão sobre o chão, e agora tocou no esquife, ou seja, no caixão, e disse, olhando para o jovem, levanta. E a Bíblia diz, amados irmãos, que houve uma alegria muito grande naquele momento, porque a vida voltou àquele jovem. Ali estava Jesus, o autor da vida, a própria vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Naquele momento tocou ao esquife e disse ao jovem, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele que estivera morto, levantou. A vida voltou sobre ele, agora não estava mais morto, ele agora tinha vida em si. Ele se levantou e Jesus devolveu a sua mãe, que eu posso conjecturar, que saltava de alegria, abraçava ao seu filho, beijava o seu filho, porque ele agora estava vivo novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E toda aquela multidão, eu creio que tanta multidão que estava com Cristo, como a multidão que estava levando aquele jovem para ser sepultado, agora se alegravam, agora jubilosamente louvavam, glorificavam o nome do Senhor. E diz o texto sagrado que o povo se alegrava e dizia, um grande profeta se levantou entre nós e Deus manifestou-se ao seu povo e davam glória ao nome do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, nesta oportunidade, eu quero dizer a vocês que meio a esta pandemia em que o mundo está vivendo, este momento em que não se ouve falar quase que de outra coisa senão do coronavírus. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos falar no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo para a glória de Deus. Aproveitemos, meus amados irmãos, este momento em que o povo está fragilizado,
em que o povo está como que desesperado. E vamos aproveitar as oportunidades para anunciar o Deus Todo-Poderoso, para anunciar Jesus, o Deus do impossível, o Deus que opera milagre, o Deus que opera maravilha. Aleluia. A Bíblia diz também que uma certa feita, quando Jesus estava cumprindo na terra o seu ministério, um jovem rico, Lucas, em uma das traduções da Bíblia, o chama de advogado, doutor, se aproximou de Jesus e disse: "Bom mestre, que bem farei para que seja salvo, ou para conseguir a vida eterna?" Jesus, olhando para ele e conhecendo o seu coração: "Por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. Queres a vida eterna? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem, segue-nos, e terás um tesouro no céu." A Bíblia diz, amados irmãos, que diante dessa resposta, aquele jovem poderia ter, na verdade, obtido a vida eterna, a salvação da sua alma. Mas a Bíblia diz que ele era rico, que ele tinha muitas propriedades. Ele, em vez de aceitar o conselho de Cristo, de confiar inteiramente no Senhor, diz que ele saiu tristonho, saiu cabisbaixo. E Jesus olhou para os seus discípulos: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E disse mais: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram atemorizados, aflitos, disseram: Senhor, sendo assim, quem pode então ser salvo? E Jesus disse: aos homens é isto impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Portanto, meus amados, eu quero dizer, concluindo nesta noite, que a salvação ela não está distante de você, meu amigo. Seja você rico, seja você pobre, seja você de cor, seja branco, seja sábio, seja analfabeto. A salvação depende única e exclusivamente de você acreditar no Deus do impossível. E Ele está presente entre nós. E Ele quer salvar a sua alma nesta noite. Eu gostaria de que os irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, estão conectados por esta live, fechem os seus olhos e nós estaremos fazendo uma breve oração. Você que está doente, você que tem um filho envolvido com droga, você que a sua filha está envolvida com a prostituição, você que viu o seu marido sair de casa, você que está desempregado, você que está enfrentando um problema, seja ele qual for, eu quero lhe convidar nesta hora para levar a Deus a sua mente e orarmos ao Senhor, na certeza de que o Deus do impossível, Ele está presente, Ele está nos ouvindo e Ele vai estender a sua mão poderosa para resolver o teu problema, para sarar a enfermidade, para trazer de volta o seu filho que está envolvido com droga, para trazer de volta a sua filha que se envolveu com a prostituição, para trazer o esposo que ele trocou por outra. Ele pode, nesta noite, se você acreditar, se você confiar, Ele poderá fazê-lo, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera milagre. Ele é o Deus que faz maravilha. Ele está entre nós. Oremos ao Senhor. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai. Em nome e por amor do Teu Filho. Ó Deus, nós adentramos ao trono da Tua graça para Te louvar, Pai Santo, para Te exaltar, ó Deus eterno. Aleluia. E para dizer, Senhor, que nós Te amamos. Nós estamos, meu Pai, diante de Ti nesta hora, porque acreditamos na Tua santa e maravilhosa palavra. Rogamos a Ti, Deus, que Tu traga uma solução para esta pandemia.
ó Deus, que o coronavírus possa ser dissipado. Que tu traga, meu Deus, solução a este grande problema. Mas eu oro a ti, Pai, nesta hora, por aquela mãe que está chorando porque o seu filho se afastou de ti, se envolveu com o pecado, com as drogas. Aquela filha que se envolveu, meu Pai, com a vida de pecado. Quero orar a ti, Pai, em favor daquele esposo que saiu de casa, em favor da tua serva, Pai, que tu traga de volta, para que haja paz neste lar. Deus, eu quero também orar, meu Pai, em favor daqueles que não te conhecem, que ouviram, ó Deus, a tua palavra nesta noite, que eles possam depositar em ti, Senhor, toda a sua confiança, que eles possam, Deus, acreditar na tua palavra e aceitar o teu Filho como Salvador. Ó Deus, abençoa a tua igreja do Brasil, abençoa a igreja, ó Deus, em todo o globo terrestre. Olha para os missionários, Pai, que estão espalhados pelo mundo inteiro, levando a tua palavra, anunciando, ó Deus, a tua salvação. Sabe que muitos, meu Pai, estão sofrendo. E neste momento, meu Deus, de dificuldade que o Brasil está vivendo, que nós não temos como estar congregados nos templos, e sabemos, Pai, que a dificuldade financeira, ela vai bater nas nossas portas, e muitos deles dependem da nossa ação, da nossa ajuda. Mas eu te peço, Pai, abençoa-nos e abençoa os teus filhos, que não lhes falte o mantimento, para que eles possam, Deus, continuar ali, te servindo, te adorando, te glorificando na beleza da tua santidade. Abençoa, meu Deus, a tua igreja no Piauí, ao teu filho, o pastor Nestor Mesquita, o presidente da nossa convenção. Abençoa toda a mesa diretora. Abençoa, meu Pai, a todos os pastores espalhados nesse estado, de Cajueiro da Praia a Cristalândia, de Luzilândia a São Raimundo Nonato, de Amarante a Fronteiras. Ó Senhor, que tu abençoe a cada um, aos evangelistas que trabalham auxiliando os pastores, os missionários que muitos estão, ó Pai, em povoados. Ó Deus, te faz presente e abençoa os teus filhos, ajuda em tudo. Ó Deus, apresento a ti, Pai, a tua igreja em Teresina, especialmente, Pai, a tua igreja aqui do campo do Grande Seu. Nos abençoe, nos dá graça, nos fortalece e nos une cada vez mais para te servir, Senhor. Abençoa o teu filho, presbítero Honório, ali na Vila Verde, teu servo, pastor Antônio Belo, do Parque Jurema, teu filho, irmão Paulo Ramos, do Parque Extrema, presbítero José Renato, do Tancredo Neves. Ó Deus, o teu filho, presbítero Antônio Rodrigues, da congregação ali da Vila São Raimundo. E ao teu servo, Pai, presbítero Manuel Moraes, ali na congregação Jardim Vila Rio. Deus, cobre os teus filhos com as tuas mãos. Guarda, ó Deus, a todas essas congregações. Ajuda, meu Deus, que eles possam, durante esse tempo, em que estão privados de estarem congregados no templo, que se reúnam em família, façam dos seus lares um templo, onde todos se congreguem, louvem e glorifiquem o teu nome. Abençoa também o templo central, Senhor, do Grande Seu. A mim, que sou o pastor do campo e também do templo central. Abençoa o pastor Eliseu, nosso segundo vice-presidente do templo central. Abençoa os presbíteros, presbítero João Machado, presbítero Joaquim Borges, nosso primeiro secretário. Abençoa o presbítero Sidney Cardoso, presbítero Vicente Lima, presbítero Reinério Filho, aos diáconos, auxiliares, aos cooperadores. Deus abençoa a membresia de um modo geral. Aqueles que ainda são congregados, meu Pai, tem misericórdia. Ajuda, fortalece, que durante esses dias, Pai, eles estejam, ó Senhor, realmente lendo a Tua palavra e orando, se fortalecendo em Ti. Pai, no nome de Jesus, é que nós te oramos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, Oh, aleluia. que abriu
fiel, mesmo hoje sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, que fará o impossível por você. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão acompanhando esse culto online, essa live, a irmã Celene, a irmã Darcelene, irmã Ivan, irmão Naldo, que estão aqui comentando, fazendo pedido de oração também, o pastor Sidney Cardoso, o presbítero Sidney Cardoso, a irmã Gildete, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Nós temos alguns pedidos de oração, pastor. A irmã Rinalda, de São Paulo, mandou pedir oração por ela e pela sua família. E também o irmão Naldo e o seu filho Davi estão pedindo oração. Então, carecemos das orações. Então, no final, a gente pode apresentar os pedidos deles a Deus. Irmãos, a gente queremos finalizar os irmãos dando um aviso para os irmãos que desejarem entregarem os seus dízimos, devolverem os seus dízimos e fazer a sua oferta. Por enquanto, como nós não estamos funcionando no tempo físico, estamos recebendo as ofertas e os dízimos através da nossa conta bancária. A agência é 3389, a conta, o número é 1651, dígito 8, a operação é 003, o banco é 104, Caixa Econômica. Caso os irmãos estejam fazendo transferência de um outro banco que não seja Caixa Econômica, então os irmãos vão ter que fazer uma TED. E aí você precisa do CNPJ. Da nossa igreja é 24 734 930 001 37, certo? Nós vamos deixar depois essas informações nas nossas redes sociais para que os irmãos possam fazer as suas ofertas, darem as suas ofertas e devolverem o seu dízimo. E estamos continuando. Quarta-feira agora, nessa próxima quarta-feira, nós vamos ter o nosso culto de ceia, né? E na sexta-feira nós temos novamente a vigília em família. Então os irmãos fiquem ligados, nós vamos estar comunicando pelas redes sociais para que vocês possam sempre estar acompanhando as nossas transmissões. Aí os irmãos, como na quarta-feira é culto de ceia, os irmãos preparem o pão, preparem o suco de uva, para que a gente possa fazer a ceia todos juntos, né? Vocês aí de casa e nós aqui na transmissão ao vivo. Amém? Muito obrigada. Mais uma vez, irmãos, gostaria de avisar aos tesoureiros que, porventura, tenham podido receber alguma contribuição, né? Porque sabemos que nem todos fazem depósito em banco, alguns não têm acesso ao banco. Os tesoureiros das congregações, eles estão orientados a ir até a residência de vocês, se for o caso, para pegar essas contribuições e entregar a vocês os comprovantes. E na quarta-feira, nós estaremos conversando com a nossa tesoureira geral, a irmã Sueli, para ver a possibilidade, até se for o caso, da gente fazer um horário para que os tesoureiros das congregações possam ir ao Templo Central, a uma das salas ou mesmo na secretaria, para fazer a prestação de conta. Haja visto que nós já estamos chegando ao final do mês e precisamos realmente fechar o nosso balancete. Então, eu gostaria de pedir aos supervisores que falem com os seus tesoureiros, se algum irmão tiver alguma contribuição para devolver, que eles possam ir até a casa daquele irmão, pegar a contribuição e procurar se comunicar com a nossa tesoureira geral para fazer a prestação de conta. Deus abençoe, nós estaremos orando agora em favor desses pedidos de oração. Irmão Naldo, o seu filho Davi, né? A irmã de São Paulo e a irmã Rinalda. Enfim, irmão, vamos orar uns pelos outros. Eu quero pedir oração pelo nosso presidente da República, pelo Congresso Nacional, também pelo
Poder Judiciário, enfim, orar por todas as autoridades para que Deus abençoe também aqueles que cuidam da saúde, irmãos, principalmente aqueles que estão em área de risco, pedindo para que Deus livre a ele desta pandemia, para que ele possa realmente estar servindo àqueles que necessitam de ajuda nesse sentido. Portanto, vamos orar. Eu quero pedir ao nosso irmão, o Jefferson, para fazer esta oração. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um culto, por estar na tua presença, Deus, nessa noite. Graças te damos, Senhor Deus, porque reconhecemos que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda. E estamos aqui, Senhor Deus, entregamos diante da tua presença o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Deus eterno, porque nós reconhecemos que tu és o nosso Deus, que tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus, vai ao encontro, Senhor Deus eterno, na vida de cada um, Senhor Deus, que está necessitando de uma provisão, que está necessitando de um milagre, Deus, que está necessitando de uma resposta do Senhor. Pai, visita cada lar, cada irmão, Senhor Deus, aquele que está fraco na fé, aquele que está sem ânimo, Senhor Deus, aquele que já não tem mais o que comer em casa, Deus eterno. Em nome de Jesus Cristo, vai e visita cada um, provê, Senhor Deus, para a vida dele, Senhor Deus, o pão de cada dia, Deus, prover saúde, Senhor Deus eterno, prover graça, Senhor Deus, sobre graça todos os dias para a vida de cada uma dessas famílias, Senhor Deus, que estão nos assistindo, Senhor Deus, e pediram oração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco e abençoa a vida de cada um, é o que eu te peço, e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as muitas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Em espírito, em verdade.